Seja bem-vindo a mais um Alimento do Céu. Você que é novo no canal, você não conhece, está entrando agora, está começando agora. Eu quero te dizer que todos os dias nós temos um vídeo novo, temos uma mensagem nova, algo que vai edificar a tua vida, sem dúvida nenhuma. E você que já está conosco, desde o início do canal, que Deus te abençoe. Muito obrigado, porque sem você não teria condições, de ter esse canal. E eu quero, desde já, pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos 51. Salmos 51, um salmo muito conhecido, Foi escrito pelo rei Davi. Salmo 51, nós não vamos ler os salmos todos, mas nós vamos ler versículo 1, versículo 2 e versículo 12. Mas o tema principal dessa mensagem de hoje é sobre a alegria da salvação. Salmo 51, versos 1 e 2 diz: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim? Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Aí você vai pular para o versículo 12. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Queridos, Davi ele escreveu esses salmos aqui é um salmos de arrependimento e de pedido de perdão. Esses salmos aqui, Davi escreveu ele depois que o profeta Natã foi falar com Davi, depois que o profeta Natã falou a respeito do pecado que Davi havia cometido. E você que não sabe, esses salmos falam sobre aquela história de Davi e Batseba. Davi era o rei na época, o rei ali de Israel, e nós sabemos que naquela época o rei podia ter as mulheres que ele quisesse. E Davi, ele tinha um oficial do exército, uma pessoa de confiança dele, que era Urias. Urias era casado com uma mulher chamada Batseba. E Davi, certa vez, estava ali no palácio, vamos dizer assim, ali na sua cobertura. E quando Davi olha lá para baixo, para o pátio ali, ele vê uma mulher que estava tomando banho, uma mulher, segundo a palavra, era muito bonita, E essa mulher era Batseba, era a mulher de Urias. E Davi se encantou com aquela mulher e ele não quis nem saber. Davi mandou chamar aquela mulher lá. E pergunta quem é, e a pessoa fala, olha, essa mulher é a mulher de Urias, que era oficial lá do exército. E Davi, nesse momento, Davi era servo de Deus, porque Davi já servia a Deus, e ele já temia ao Senhor, mesmo antes, quando era jovenzinho, que cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Mas Davi, nesse exato momento, eu creio que faltou humildade em Davi, dele reconhecer que, além dele ser rei, ele era um homem de Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que o Senhor Deus falou assim com Davi, a respeito de Davi. Davi é um homem segundo o meu coração. Queridos, Davi, quando viu aquela mulher, ele mandou chamar aquela mulher e ele não quis saber, ele deitou com aquela mulher, Então, assim, ele quis aquela mulher para ele. Mas como ele percebeu que aquela mulher era casada, então o Davi, olha só, a artimanha de Satanás na vida de um ser humano. O diabo entrou ali na mente de Davi e colocou uma estratégia para Davi ficar com aquela mulher. Davi chega para os seus empregados e fala assim, olha, dos seus soldados, quando for na próxima batalha, vocês levem Urias e coloquem Urias na frente da batalha. O escudeiro ali. Porque, com certeza, Urias ali na frente da batalha, ele seria o primeiro a ser morto. E quando Urias morrer, eu vou ficar com Batseba. E ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar da minha artimanha, E assim aconteceu. Davi arquitetou tudo. Armou tudo. Urias foi para aquela batalha e foi o primeiro a ser morto. E quando Davi soube daquele acontecido, que Urias tinha morrido na batalha, ele ficou com Batseba, Queridos, para todos ali que não sabiam da história, não sabiam do segredo, era normal. Davi ficou com uma mulher que era viúva, só que Davi já tinha ficado com ela antes.
E Davi já tinha maldade no seu coração sobre Batseba. Dessa união nasceu um filho, o filho ficou doente. E enquanto aquela criança, filho de Davi com Batseba, estava doente, Davi não queria saber de comer. Davi ficou muito triste por causa do seu filho. E certa vez, o filho veio a falecer. E quando o filho de Davi com Batseba faleceu, chegaram para ele e contaram a história. Davi simplesmente arrancou ele estava vestido de roupa de pano de saco, porque naquela época era uma demonstração de humilhação, de que a pessoa estava se humilhando diante do Senhor, de humildade. Davi, quando soube que a criança havia morrido, foi o contrário. Davi se levantou e Davi vestiu suas roupas reais, comeu, bebeu, fez a barba e ali continuou, né? Mas aí chegou um momento que esse profeta chamado Natan chega para Davi e fala sobre toda a história que Deus havia revelado para ele. Davi se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus. Por isso que aqui ele chega e diz: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão. Apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado. Aí no 12 ele diz: dá-me novamente a alegria da tua salvação. Queridos, quando Davi estava ali no pecado, ele não tinha alegria de saber que ele era um homem salvo. Ele não tinha alegria de saber que tinha salvação, que tinha uma vida eterna guardada para ele, preparada para ele. Não tinha alegria nenhuma. Porque ele estava vivendo uma situação difícil de ver um filho doente chegar a morrer por causa do pecado dele. E quando tudo isso é resolvido, Davi chega para Deus e diz: dá-me novamente a alegria da tua salvação. Meu irmão, minha irmã, não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei se você, por causa do pecado, você se sente triste ou pensa que a tua salvação, olha, já não existe mais, que Deus não te quer mais lá no céu, que Deus não te quer mais no reino dele. Ele te quer sim, mas é necessário você fazer como Davi fez. É necessário você se arrepender do teu pecado, pedir pela compaixão e misericórdia do Senhor. E só assim Deus vai ter misericórdia, vai te abençoar, vai te perdoar. E você novamente vai ter a alegria de ser uma pessoa salva. Vamos orar? Fecha os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, por aqueles que estão vivendo uma situação de consequências dos seus pecados, consequência de tudo aquilo que fez de errado. Pai, o pecado ele é perdoado, como o Senhor perdoou o pecado de Davi com Batseba. Mas a consequência do pecado fica, Senhor. A consequência daquele ato errado ali que desagradou o Senhor foi o nascimento daquele filho, Senhor. E a consequência maior foi a morte daquele filho. Mas depois disso, Davi caiu em si e se arrependeu, se humilhou diante do Senhor. E eu te peço por essa pessoa que nesse momento está fazendo isso. Eu te peço por essa pessoa que está se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado e pedindo a Deus que dê novamente a alegria da salvação. E aqueles que ainda não foram salvos porque ainda não chegaram a Ti, não reconheceram a Ti como Senhor e Salvador, visita esses, Pai. Limpa, lava de toda maldade, purifica de todo pecado, Senhor. E escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Nesse momento, Pai, que estão orando, confessando os seus pecados. Visita cada um e os abençoe, os perdoe, Senhor, e os abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse momento em que nós nos entregamos ao Senhor através da oração é um momento sublime, é um momento que não tem comparação, é muito bom falar com Deus. Que essa oração que você acabou de fazer, confessando os seus pecados, não seja só agora, mas seja todos os dias da sua vida, para que a alegria da salvação que o Senhor concedeu a você através da morte do seu Filho Jesus Cristo, que essa alegria nunca venha sair do teu coração. Compartilhe essa mensagem, envie para os seus amigos, familiares, se inscreva também no nosso canal, né? Ajude-nos a estar divulgando a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.